Sejam bem-vindos ao nosso canal. Manifestação de renúncia por parte do ancião da congregação cristã no Brasil, irmão Jesus Alberto Sintra, mais conhecido por Santinho de Goiás, Goiânia, 23 de abril de 2007. Ao ministério, prezados irmãos, a paz de Deus. O que vou dizer aqui não se trata de coisas que estejam em meu coração como manchas de rancores, mas daquilo que está na memória e que às vezes se faz necessário lembrar. Desde que fui para o ministério desta obra, a minha carreira tem sido acompanhada de alvoroços, segundo o que alguns dizem, promovendo romarias, gritarias, barulhos nas igrejas, etc. Quando fui em Anápolis, em 3 buscas de dons, levantaram-se 2 diáconos contra o que foi feito. Um dizia que era barulho de lata vazia, apesar de Deus ter batizado quase todas as crianças que estavam em cima do púlpito aos olhos de todos. O outro, que nunca tinha estado comigo num culto que eu estivesse presidindo até aquela data, se levantou como testemunha falsa do meu paletó rasgado, coisa que não aconteceu. Daí todo o ministério é testemunha da vexação que passei na reunião, mas me mantive na humildade e mansidão. Eu sempre quis a paz da obra. Fui em Janaúba, Minas Gerais. Os servos desta cidade, por 2 anos, me convidavam para que atendesse busca de dons no sábado e reunião da mocidade no domingo. Orei até quando Deus me fez saber de ir. Ainda que muitos pensem ao contrário, nunca andei por convite. Se andasse por convite, só nos Estados Unidos, tinha ido mais de 10 vezes de graça. Nunca fui nenhuma. Deus nunca me enviou lá. E olha que tenho passaporte europeu, nem de visto preciso. Fui àquela cidade, junto com um servo diácono e um cooperador. No culto, o ancião de São Paulo, que atendia a região, entrou nos corredores falando em alta voz o meu nome, dizendo que eu não iria atender nada ali. O povo clamava o sangue do Senhor, dizendo: nós pensávamos que essa obra era do Senhor. Ele obrigou o servo local a atender. Fiquei caladinho, quietinho, mas foi um rumor terrível. No fim, aconselhei o povo: irmãos, não façam assim. Amanhã, se não estiver aqui esse ou aquele, Deus estará. Não ponham os olhos nos homens. Quando já estávamos com as malas postas no carro para irmos embora, chegou um recado do referido ancião para atender. Fiquei e atendi. Caí em dificuldades financeiras e, para não deixar voltar cheques sem fundos e não ter títulos protestados, manter os estudos de meus filhos e não abandonar a obra, indo para o exterior e debaixo de revelações de Deus, comecei a viajar vendendo colchões por esse Brasil afora, mais de 100 mil quilômetros rodados ao ano. Paguei mais de 500 mil reais de dívida, com dignidade. Nunca faltei a uma reunião mensal do ministério, mas fui acusado de ser ancião que abandona a obra, de ancião passeador. Fui acusado no Brás de ser ancião que sai fazendo movimentos nas igrejas para vender colchões depois dos cultos. Uma inverdade enorme de homens que vestem a capa do ciúme em nome do zelo, visto que nunca fiz demonstrações coletivas. Minhas abordagens sempre foram individuais, e quando nos ajuntávamos em grande número, sempre preferi não falar nada sobre colchão e nos alegrarmos nos feitos de Deus. Alvo de uma acusação em Tangará da Serra, Mato Grosso, fui à casa do pai da moça. De lá liguei para o ancião José Furtado e pedi uma reunião para se apurar os fatos. O ancião me alegou que o mais antigo não estava na cidade, mas eu disse a ele que providenciasse a reunião, que de lá só sairia após uma reunião. Aguardei 3 dias confinado num hotel. O irmão Adeildo, ancião em Presidente Prudente, com alguns de Cuiabá, trataram do caso e, mesmo tendo julgado, conforme ata, não haver motivo para se condenar ninguém, me pediram para deixar Tangará para o bem da obra, o que obedeci. Mas eles mesmos, para o bem da obra, não apaziguaram a irmandade com o que foi apurado em reunião. E, além do mais, alguns deles ainda batiam no peito dizendo: o Santinho está proibido de vir ao Mato Grosso. Aqui não tem liberdade. Infamaram-me para outros anciães nesse Brasil afora, sendo que me julgaram sem culpa. Isso é muito sério. E os maldosos ligando e desligando o telefone na face da minha esposa, dizendo: sabia que seu marido está proibido pelos anciães de ir ao Mato Grosso? Que ele arrumou namorada no Mato Grosso?
Em Unai, Minas Gerais, numa quinta-feira, após ter congregado num bairro, voltei para o hotel, onde fui adiantar alguma coisa do trabalho. Por volta das 23 horas, me deu fome, não havia jantado. Fui procurar um pit dog para fazer um lanche. Ali encontrei um casal, marido e mulher. São dali, mas moram no Tocantins, numa região que estive trabalhando. Estavam ali para a formatura de uma pessoa da família. Convidaram-me para sentar com eles. Tomei com eles algum copo de cerveja, mas não fui ali para beber. Se fosse para beber, beberia no hotel. Uma pessoa desviada que ajuda ali me viu. Ligou para um parente. O parente foi atrás do cooperador da central, irmão Ari. Na terça-feira ele me ligou contando o que havia acontecido e que aquele irmão que foi atrás dele começou a espalhar aquilo de maneira maldosa no meio da Irmandade. Perguntei ao cooperador se viu alguma coisa que me denegrisse. Respondeu que não e que o casal é conhecido. Perguntei que dia que o ancião João Carrilho estaria na cidade. Ele me disse que no domingo. Falei então: no domingo estarei aí para me retratar com a igreja. Orei ao Senhor e fui. Tiveram lá uma reunião ministerial local e deliberaram de não permitir que eu falasse nada. Só que não me avisaram e o Senhor me fez saber de chegar atrasado. E por que não permitir? Não queriam a paz da obra ou queriam meu nome infamado? Na hora da testemunhança, me levantei e me retratei com a igreja. Falei: irmãos, eu errei. Faltou em mim a prudência de observar o que está escrito na palavra, que se comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne. Não fui ali para beber, não tinha jantado e estava com fome. A Irmandade me perdoa em nome do Senhor Jesus. E Deus visitou a igreja. Mas o que está por aí? O santinho nos bares bebendo com mulheres e ligações para minha esposa. Alguém até ousou dizer: eu conheço a irmã que ele pecou com ela, e desligou o telefone. Todas estas coisas foram minando a saúde da minha esposa. Dizem que onde tem fumaça tem fogo, quero ver o fogo. Ao acusador caberá o ônus da prova. Algum ancião de Goiânia dizendo que eu fui sentado no Brás e o povo me perguntando. Então eu disse: quer dizer que o Brás senta alguém sem ouvi-lo? Ou virá alguém com a carta marcada? Já tem até ancião de Goiânia dizendo que fiz teologia. Estas e outras coisas me fizeram perder o prazer de exercer o ministério. Mas como disse Jó, se agora me calasse, renderia o espírito. Orei ao Senhor e o Senhor me falou: amarra-te diante desse povo, como Ezequiel se amarrou com cordas, e não lhe sirva mais de varão que repreenda. Venho por meio desta renunciar ao ministério de ancião na congregação cristã no Brasil, que exerci entre vós. Deus abençoe a todos. Jesus Alberto Sintra. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Desta forma, o nosso canal continuará crescendo para trazer novos conteúdos. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão nossos vídeos. Agradecemos muito pela sua audiência e até o próximo vídeo.